Olá, nós somos a Igreja Presbiteriana Conexão e chegamos até você em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E essa aula é especial porque nesse primeiro domingo de setembro nós começamos um novo curso. Nós iremos estudar esse livro aqui, Força na Fraqueza, Vencendo no Poder de Cristo Jesus, do autor inglês britânico J.I. Packer. E se você recebeu esse livro aqui da igreja, fica desde já um ótimo incentivo, um livro pequenininho, curto, para que você leia um capítulo por vez, aos poucos, e assim a gente possa estudar esse tema nesse mês de setembro nas nossas aulas da escola bíblica. E é muito bacana a gente pensar que nesse mês nós iremos estudar o mesmo tema, tanto na escola bíblica, como nas exposições, nos sermões com o pastor Rafael. E com certeza, se haverá algum tipo de repetição, não é para nos cansar, pelo contrário, é para fortalecer o ensino, fortalecer o poder da palavra, fortalecer essa mensagem que, sem sombra de dúvidas, nós precisamos ouvir de uma maneira ou de outra em nossas vidas, em nossos corações. Que nós podemos ter vitória, mas não vitória de qualquer tipo, mas a vitória, mesmo em meio a tantas fraquezas e lutas, no poder de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza durante esse mês de ensino, tanto na escola bíblica como nas pregações, os sermões com o pastor Rafael. Vamos orar, vamos desde já manifestar nossa dependência de Deus por meio da oração. Senhor, nós te agradecemos e somos gratos a Ti. Nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor tem cuidado de nós, mesmo em nossas imensas fraquezas. E nós te pedimos, como igreja, fale ao nosso coração por meio do Teu Santo Espírito e que nós possamos aprender da Tua Palavra nesse tema tão importante, especialmente ali nas cartas aos Coríntios, nas cartas à igreja em Corinto. Que nós possamos aprender da Tua Palavra e sermos levados pelo Teu Santo Espírito a depender mais do Senhor, especialmente no tempo tão difícil que nós estamos passando de pandemia. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E vamos, no primeiro passo, começar com uma leitura bíblica, uma leitura da Palavra de Deus, justamente no livro, na carta, melhor dizendo, segundo aos Coríntios, capítulo 12, do verso 7 ao verso 10, um texto bastante conhecido que vai servir de base para a nossa reflexão nesses próximos minutos. Vamos ler esse texto então? 2 Coríntios, capítulo 12, começar do versículo 7, que diz assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor para que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Um texto forte para nós lermos desde já nesse início e que Deus nos conduza, no aprendizado da palavra. Bom, na estrutura de aula de hoje, até para que você tenha consciência daquilo que nós iremos trabalhar nessa aula, nos próximos minutos, iremos primeiro falar sobre a questão da força e da fraqueza, pensar nessas duas situações. É claro que o nosso foco estará na fraqueza, mas até para fazer um contraponto, pensar sobre uma coisa, é bom pensar sobre outra, Então, iremos falar sobre
a fraqueza, mas também iremos falar sobre a questão de força, né? Força e fraqueza. Não somente isso, um segundo ponto, aí sim iremos olhar de um modo um pouquinho mais aguçado sobre Paulo e os coríntios. E, como último ponto, já encaminhando para o final, iremos pensar na questão do fraco feito forte. E, posto isso, eu sempre começando um novo curso, começando uma nova aula, ou iniciando um novo livro, é sempre bom falar um pouquinho sobre esse livro, né? Dar uma introdução rápida sobre ele. Esse título, né? O título do livro é o Força na Fraqueza, Vencendo no Poder de Cristo. O autor é o J.I. Packer, né? Esse autor é famoso por um livro chamado Conhecimento de Deus, ainda não li, preciso ler, porque ao que eu tenho conhecimento é um livro extremamente bom, extremamente edificante. Por sinal, esse autor ele morreu recentemente, e é curioso porque no próprio livro ele aborda as suas questões de fraquezas já pela avançada idade que ele estava. Ele morreu, se eu não me engano, com mais ou aproximadamente 90 anos de idade. E ele fala sobre isso. Infelizmente nos deixou, mas está diante de Deus, diante da face de Deus nesse momento, sem sombra de dúvida. E são apenas 106 páginas. É um livro, não um livro grande, mas um livro no formato pequeno, e é uma leitura extremamente fácil, prática, mas muito profunda. Eu quero incentivar muito a você a ler. Não precisa ler necessariamente um capítulo por dia, segue o seu ritmo. Se você consegue ler mais rápido, leia mais rápido. Se é para ser poucos, um capítulo a cada semana ou no seu ritmo, dependendo das suas questões de trabalho, não tenha problema. Agora saiba, a leitura desse livro vai te edificar bastante. As reflexões, aquilo que o autor deixa com muita clareza, são práticas, como eu coloquei aqui, mas são extremamente profundas e podem falar, e sem sombra de dúvida, falará ao seu coração. Eu queria avançar falando sobre a questão da força e da fraqueza. E pense comigo, boa parte, né, da nossa sociedade é criada, é forjada, ou melhor, as pessoas, enquanto indivíduos, são criados, são forjados para que sejam pessoas fortes, pessoas no sentido de influência diante do seu entorno. Pense comigo, né? O quão admirado é uma pessoa que fisicamente aparenta ter uma força superior acima das outras pessoas que estão ao seu redor, mas não somente esse tipo de força. Às vezes uma força emocional, essa pessoa passa por cima das outras pessoas, ou melhor, essa pessoa às vezes consegue passar por problemas que outras pessoas têm dificuldade de passar. Isso também é muito valorizado. E também, por que não pensar numa força profissional? Pessoas que colocam um objetivo, colocam um foco e seguem firme, seguem adiante, sem pestanejar. Parece que são pessoas invencíveis, pessoas extremamente capacitadas. Todo e qualquer desafio, toda e qualquer questão, essa pessoa vai passar por cima disso. Mas existe um problema, existe uma questão nesse sentido, né? Quão bom é de fato uma pessoa ela ter uma boa saúde, ela ter a sua força, ter também a sua força emocional, ser também uma pessoa bem-sucedida no ramo profissional. Mas o problema é quando nós começamos, eu ou você, começamos a confiar em nós mesmos. E aí achamos que a nossa força está acima de qualquer outra força. Temos uma autoconfiança desmedida na nossa própria capacidade. E eu creio, ou melhor, eu não tenho dúvida que essa pandemia derrubou muita gente. Infelizmente, muita gente que estava confiando na sua força, no seu melhor planejamento, mas sem Deus. De outro lado, a gente tem o quadro da fraqueza. A gente pode pensar em todo e qualquer tipo de incapacidade, onde a pessoa não consegue alcançar muitas vezes aquilo que às vezes se espera dessa pessoa.
A gente pode pensar em pessoas que às vezes têm aquela falta de vigor físico, inaptidão para determinadas áreas, seja do trabalho, né, seja às vezes até mesmo da família, do convívio social, ou às vezes pessoas que sofrem por falta de recursos, falta do mínimo, seja do recurso humano de outras pessoas, mas acima de tudo do recurso financeiro para executar os seus próprios objetivos. E quão ruim, e eu creio que todos nós já nos enquadramos nessa situação, o quão ruim é nos encontrarmos numa situação de fraqueza, numa situação de capacidade, onde queríamos ir adiante em qualquer objetivo, mas não seguimos. Mas tem, para além da mera fraqueza ou incapacidade circunstancial, existe um problema também. Existem aquelas pessoas que, enfim, abraçam a sua fraqueza como se não tivesse solução. Eu sou assim, né? Aquela célebre frase, né? Eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim, né? E ninguém vai me obrigar a mudar de personalidade, de identidade, a tentar ser uma pessoa forte. E eu quero deixar bem claro que isso também é contra o padrão bíblico. A gente vê pessoas como Moisés e o seu sucessor Josué. Ambos deixam claro, né, ou pelo menos o texto bíblico deixa claro que eles não eram as pessoas mais capazes para a grande obra que fizeram. Mas eles foram orientados por Deus, né? Deus o encorajou com força e com coragem. Esses são termos que se repetem, né, em várias passagens, Deus animando Moisés, né, tenha força, tenha coragem, e depois ele encoraja Josué, tenha força e tenha coragem. Então, desde já, é extremamente perigoso aquela pessoa que possui qualquer tipo de fraqueza, de incapacidade e acha que pode conviver com isso de qualquer maneira ou de uma maneira relaxada, sem buscar os determinados, às vezes, recursos que estão disponíveis à sua mão e Deus dá para que essa pessoa se fortaleça. Mas tudo isso, no final das contas, né, como qualquer tipo de problema e como qualquer tipo de situação que nós observamos neste mundo e conseguimos detectar que isso não deveria ser dessa maneira, a culpa, lá na raiz, está o pecado. O pecado, ele é responsável por atrapalhar todos os relacionamentos. O pecado, ele nos incapacitou, ele nos deixou inaptos. Acima de tudo, para termos de fato um relacionamento com Deus e como consequência também para todas as questões e desafios e outras coisas que aparecem ao nosso redor, muitas vezes essa fraqueza ficará latente, né? Ficará tão visível aos nossos olhos, e tudo isso por causa da nossa rebelião, por causa do nosso pecado. E isso e é curioso, porque tanto gera uma autossuficiência, como também uma fraqueza. Para a gente pensar melhor nessas questões. Às vezes algumas pessoas, pode ser eu, vocês, são extremamente capacitadas para executar alguma função. No seu ambiente profissional, às vezes no seu próprio ambiente familiar, é um bom pai, um bom marido, um bom filho. Mas muitas vezes essa pessoa vai sendo tomada de orgulho, vai sendo tomada de uma autossuficiência, de uma suposta capacidade que ela tem que as outras pessoas não têm, e por isso essa pessoa se julga, se acha melhor do que as outras pessoas. Mas a grande realidade é que isso, na verdade, como o próprio slide diz, o slide aponta, isso na verdade mostra uma tremenda de uma fraqueza. O ser humano que pensa ser forte, mas no final das contas, por ele mesmo, por si mesmo, é fraco. Mais uma vez eu quero citar, querendo ou não, a questão da pandemia. Tantas pessoas que tinham planos ou até mesmo tinham sua saúde intacta antes da pandemia. Chegou, a sua saúde foi embora, muitas dessas pessoas infelizmente até faleceram, e aqui a gente lamenta mesmo diante de Deus por causa disso.
Tudo isso, pensando e analisando, vem da nossa rebelião com Deus. Essas coisas não eram para acontecer, mas a partir do momento que os nossos pais, lá no Jardim do Éden, se rebelaram contra Deus, nós vemos essas consequências, essas inaptidões cercando a nossa vida, nos oprimindo, nos impedindo de às vezes nos envolvermos mais como sociedade, como família, como pessoas e, acima de tudo, a nossa grande e verdadeira fraqueza, a nossa maior fraqueza. Nós, por nosso próprio mérito, não conseguimos chegar e nos relacionar com o nosso Deus, com o nosso Criador. E pensando, deixando essas questões em evidência, nós podemos pensar na relação de Paulo com a igreja de Corinto. Tem tudo a ver com essa questão de força e fraqueza, com esse assunto que nós estamos pensando. É curioso porque Paulo ele passa 2 anos do seu ministério na igreja de Corinto. Isso é bem relatado em Atos, capítulo 18. Ele sai de Atenas, uma cidade extremamente importante, vai para outra cidade importante que é Corinto, e lá ele fica pregando e ensinando a palavra de Deus por 2 anos. Se a gente for analisar a vida e o ministério de Paulo, a gente vai ver que isso é muito tempo para o seu ministério. Ele de fato se esmerou, se gastou, se dedicou à igreja de Corinto, plantando aquela igreja e desenvolvendo aquela comunidade de cristãos ali naquele local. No caso ali, até hoje é uma cidade no litoral ali da Grécia, do país chamado Grécia. E é interessante o que o autor, J.I. Packer, ele fala sobre essa igreja de Corinto, quando ele coloca que era a mais indisciplinada, desordenada e desrespeitosa em relação a seu pai fundador do que qualquer outra das igrejas que nasceram da evangelização e da apostólica de Paulo. Infelizmente, Corinto, ela era uma igreja, a gente não pode expressar o contrário, era uma igreja com muitos problemas, então não era igreja. Não. Lá no início da carta de 1 Coríntios deixa claro, a igreja de Corinto, aos santos que ali estão. Então era uma igreja, mas uma igreja que vivia sérios problemas morais, uma corrupção em volta ao seu meio, como era uma cidade portuária e da própria cultura ali, da própria questão ali de estar na Grécia Antiga. Era uma cidade onde a idolatria, a sexualidade tóxica ou exagerada, dentre outros problemas morais, existiam e eram extremamente visíveis e influenciavam a igreja que estava ali em Corinto. Diante disso, o propósito da carta, especialmente de 2 Coríntios, que nós iremos focar mais, também falaremos um pouco de 1 Coríntios, mas Paulo ele tinha três focos. Primeiro, demonstrar o seu amor por aquela comunidade, uma comunidade que ele ficou 2 anos, não foram 2 dias, não foram 2 meses, foram 2 anos de sua vida, cheio de desafios. Ele poderia partir para outros lugares, mas ele se dedicou. Ele escreve essa carta para mostrar o quanto que ele amava, quanto de fato ele era um pastor que estava preocupado com as suas ovelhas ali, mesmo distante, ali na cidade de Corinto. E por meio disso, ele estabelece preparativos para uma grande coleta financeira. Não é que Paulo fosse um interesseiro e só estava querendo dinheiro da igreja de Corinto, que, por sinal, aparentemente tinha mais recursos do que outras igrejas. Até por ser uma cidade portuária, a grana, o dinheiro circulava mais ali. Era mais do que isso. Diante da necessidade do que os cristãos na Judéia estavam passando, Paulo ele escreve especialmente no capítulo 8 e 9, mas na verdade em toda a sua carta, sobre essa necessidade e prepara também para que Tito e outras coisas fossem feitas para que posteriormente, uma grande coleta financeira fosse feita para ajudar os cristãos na Judéia, ali na região de Jerusalém. E não somente isso.
não bastasse essas duas questões que eram delicadas, existia a oposição a Paulo. Existiam falsos apóstolos, existiam supostos cristãos que estavam duvidando da capacidade, da autoridade, do poder investido por Deus a Paulo. É isso mesmo. Paulo, escritor de tantas cartas, que por sua vida foi tão usada para desenvolver a igreja primitiva, a igreja que permanece firme até hoje em nome do Senhor Jesus, que prevalece sobre as portas do inferno, como diz a palavra de Deus. Paulo, que foi tão utilizado por Deus, ele foi questionado, ele foi tido como fraco, ele foi tido como um líder que às vezes aliviava um pouco as coisas, um líder que as pessoas assim até poderiam ouvir a sua palavra, mas não precisavam confiar, não precisavam acreditar a autoridade mesmo apostólica de um homem que sim tinha designado pelo próprio Jesus Cristo para pegar a palavra de Deus com tamanha autoridade naquele momento. Muito estranho pensar isso. Muito estranho que uma pessoa como Paulo, tão forte em determinados aspectos, sofria essa determinada oposição. E é sobre isso a gente pode pensar, que já avançando e tomando essas questões que já estamos falando. Por um lado, Paulo, o instrumento poderoso nas mãos de Deus, não pela capacidade em si de Paulo, mas porque Deus o utilizou de uma maneira tão grandiosa, estupenda. Diz lá em Atos capítulo 9, versículo 15, que ele seria um instrumento nas mãos de Deus para a evangelização de gregos, ou melhor, de gentios e de judeus, e o quanto ele foi usado, o quanto ele foi bem tocado enquanto instrumento, levando a palavra de Deus a muitas e muitas, milhares e milhares de pessoas. Se a gente fosse, a gente leu o capítulo 12 de 2 Coríntios, no começo dele fala que ele teve uma visão do terceiro céu, do paraíso. Os comentaristas desse texto nem se atrevem a pensar o que é isso, tamanha dignidade, o caso excepcional em que isso se deu, de Paulo ter ido ao terceiro céu, até o paraíso, de ouvir palavras inefáveis, ou seja, palavras que ele nem conseguia reproduzir para outras pessoas. Ele não diz claramente que era ele, mas tudo indica que foi ele mesmo que foi. Registro dos versículos 1 a versículo 6 de 1 Coríntios capítulo 12. E não bastasse isso que a gente falou, 2 anos de dedicação em Corinto. Diante disso, qual que seria a lógica? Todo mundo honrasse Paulo, todo mundo glorificasse a Deus pela vida de Paulo, todo mundo atendesse, Se Paulo falasse qualquer coisa, não, é isso mesmo, a gente vai seguir e pronto, acabou. Paulo como uma pessoa forte em que as pessoas confiariam sem maiores problemas. Mas olha o que acontece com a vida de Paulo. Sofrimentos e perseguições de todas as ordens. Se a gente fosse olhar, e depois eu convido você a ler todo, especialmente 2 Coríntios, primeiro também, mas com foco no capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 15, que fala dos tamanhos das perseguições e dos sofrimentos que Paulo passou em sua vida ministerial. Não foi fácil. Não bastasse isso, A gente leu do versículo 7 ao versículo 10 do capítulo 12 sobre o espinho na carne. Não se tem muita clareza se foi uma questão física, se foi uma questão de ordem espiritual ou psicológica. O fato é que ele estava sofrendo muito, ele estava sofrendo bastante com esse espinho na carne que foi colocado para que ele não se ensoberbecesse com as revelações, com tudo aquilo que ele estava fazendo. Não bastasse isso, as dúvidas externas sobre sua autoridade. Será que a palavra de Paulo era aquilo que algumas pessoas talvez estavam levantando ali na cidade de Corinto, na igreja de Corinto? Será que a gente deve realmente obedecer a palavra de Paulo? Às vezes tão dura, tão áspera. Será que não tem um outro caminho? Muito curioso, A vida de um homem, por um lado, tão forte, mas um homem que vivia também todas essas fraquezas. Isso acho que aponta para a nossa vida também.
Às vezes a gente se mostra pessoas mais fortes. Se alguém me pergunta, você está bem? Você responde, estou bem, estou jóia, estou 100%, show de bola. Mas às vezes, no fundo, eu e você, a gente sabe das nossas fraquezas, das nossas lutas, de como muitas vezes nós somos contestados também por outras pessoas, que a nossa capacidade, que aquilo que Deus também nos tem dado, que o nosso próprio ministério é colocado em xeque pelas pessoas e às vezes, acima de tudo, pelo próprio inimigo, querendo nos enfraquecer na fé. Era isso que passava pela vida de Paulo. E aí, qual foi a palavra de Deus? O que Deus falou ao coração de Paulo, daquele grande servo de Deus, daquele que é um exemplo para nós? A minha graça te basta. A minha graça te basta. Paulo, ele pediu por 3 vezes, o máximo, a ênfase, o pedido, a súplica, do maior nível possível. E foi Paulo que estava pedindo, um homem que tinha intimidade com Deus. E Deus não concedeu aquele pedido. Pode ser que ele tenha tirado depois o espinho na carne, pode ser que tenha continuado ainda por um tempo na vida dele, mas Deus não acatou aquele pedido, pelo menos de início. Deus falou, a minha graça te basta. E aí, Paulo chega à conclusão depois, quando sou fraco, então é que sou forte. Quando a gente reconhece as nossas limitações, as nossas dificuldades, quem nós verdadeiramente somos, só nos resta nos humilhar na presença de Deus. Mas isso é extremamente bom. Isso é extremamente edificante para a nossa vida. Isso pode fazer e fará toda a diferença na minha vida e na sua vida. Quando nós nos chegamos diante de Deus, nós vemos o nosso pecado. Quando nós empreendemos tantas coisas na nossa vida, às vezes as coisas não dão certo. A gente vê com os nossos planos, que existem fraquezas nas nossas ideias, existem fraquezas no nosso pensamento, incongruências e questões múltiplas da nossa vida. Existe também a nossa fraqueza física e a própria nossa fraqueza espiritual. Queremos servir a Deus, queremos fazer mais, mas às vezes não conseguimos pela nossa própria força. A palavra de Deus para você e para mim, por meio desse livro, e acima de tudo, por meio da palavra de Deus pela vida de Paulo, é que o presente, que o favor, que aquilo que Deus faz por nós, a salvação em Cristo Jesus e o cuidado que Ele tem tido, mesmo que nós não estejamos vendo, nos basta para toda a vida. Reconhecer humilde e conscientemente a nossa própria fraqueza nas coisas espirituais, abandonando toda a autoconfiança que possamos ter nessa área. É isso que nós precisamos fazer. Reconhecer humildemente a nossa fraqueza. Em nome do Senhor Jesus, que a gente possa ser liberto de todo o orgulho, de toda a presunção de achar que por melhor que Deus tenha te dado uma capacidade, você sozinho irá avançar na sua família, na sua vida, na sua carreira, nos próximos tempos, sem a ajuda de Deus, sem o auxílio de Deus. Precisamos nos remover de todo o orgulho. Ao mesmo tempo, às vezes você está passando por uma grande dificuldade, uma fraqueza sem medida, de ordem física, saúde, de ordem espiritual, não conseguindo servir a Deus da maneira como você gostaria de servir, de ordem financeira, de ordem, às vezes, nos seus relacionamentos, empresarial, de outras questões. Nessa fraqueza, Deus está presente. E a palavra de Deus é: a minha graça basta para você. E quando nós temos a presença de Deus, assim como nós lemos nesse último domingo, Isaías capítulo 6, e estudamos nos nossos grupos de conexão nessa semana, quando nós estamos diante de Deus, o poder, a graça, o favor, a misericórdia, elas se mostram tão fortes e tão visíveis. E nós só nos resta nos render a Deus, nos render diante daquilo que Ele tem feito, diante daquilo que Ele é. A fraqueza do apóstolo Paulo aponta
tamanha graça de Deus que opera em sua vida, na vida de Paulo, ratificando, no final das contas, a sua autoridade e missão. E é isso mesmo. No final das contas, essa dificuldade que Paulo passa aqui mostra ainda mais para ele onde está a sua força, onde está a sua autoridade, onde está qualquer tipo de poder, em Deus, em Cristo Jesus. E esse, na verdade, era o grande argumento para mostrar que, por mais que as pessoas chamassem que Paulo era fraco, que Paulo não era bem assim aquele apóstolo, aquele super apóstolo, aquele homem pregador da palavra de Deus, uma palavra começa, uma conclusão começa a mostrar para aquelas pessoas não a grandeza de Paulo, mas a grandeza de Cristo, a grandeza do nosso Senhor, do nosso Deus, do nosso Salvador, utilizando da vida de Paulo. Mostrava e dava as credenciais corretas. E assim ficava evidente que Deus estava utilizando Paulo na sua extrema fraqueza, mas estava operando a força de Deus no meio da fraqueza de Paulo. Eu quero concluir pensando em algumas questões para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida. Quais são as suas fraquezas, em sua vida? Antes mesmo da pandemia, faça uma leitura da sua vida. Peça o Espírito Santo de Deus, leia a palavra de Deus, tenha comunhão com Deus e deixe falar, sim, das suas fraquezas, das suas debilidades, daquilo que você tem tido consciência que está muito aquém daquilo que poderia ser na sua vida. Talvez você não esteja sendo um bom marido, uma boa mulher dentro de casa, um bom filho, um bom trabalhador, um bom empresário, um bom servo dentro do seu trabalho, ou às vezes até mesmo aqui dentro da igreja, está aquém daquilo que poderia fazer. Reconhecer essas fraquezas é importante. Isso vem de Deus. E a força necessária para avançar e para vencer essas questões vem dele também. E porventura, quais as fraquezas ou lutas, dificuldades que a própria pandemia trouxe para a sua vida? Eu quero deixar essa pergunta com você também. Porventura, estava tudo tranquilo, estável, relativamente estável, a gente vive num país de idas e vindas, mas estava mais ou menos estável a sua vida antes da pandemia. E aí veio a pandemia, parece que tudo veio abaixo, tudo desmonorou. As suas reservas financeiras, às vezes um pouco de controle emocional, sua própria saúde, se você ficou doente com isso, às vezes suas emoções, se você viu um ente familiar, uma pessoa querida perder a sua vida nesse meio tempo, coisas que podem ter acontecido com a nossa vida. No meio disso, o Espírito Santo que vai te consolar. Cristo Jesus, que morreu na cruz, que vai te dar a força devida para você avançar. Eu gostaria de encerrar com Isaías capítulo 57 e 15. Poderia citar vários versículos que falam sobre essas questões, mas eu queria pensar aqui, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, Deus poderoso, Senhor dos exércitos. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito, o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Aquela pessoa mais miserável, mais paupérrima, em total desgraça e miséria, Deus pode habitar com ele e o restaurar das cinzas, o restaurar de qualquer tipo de fraqueza, qualquer tipo de inabilidade. Ou, porventura, essa pessoa vai continuar com a sua luta, vai continuar com o seu problema, mas ela vai olhar claramente para Deus. E ela vai ser confortada, ela vai ter paz, ela vai ter tranquilidade de seguir, assim como Paulo seguiu com espinho na carne, dolorido, sofrido, até o final da sua vida com inúmeros problemas, com perseguições. Mas ele chegou no final da sua vida dizendo, completei a carreira, guardei a fé, com paz no coração, com tranquilidade, podemos dizer até mesmo com alegria,
Porque no meio da sua profunda incapacidade, no meio de uma pessoa que era perseguidor da igreja, essa pessoa se transforma num grande pregador do Evangelho, com muitas lutas, com muitas dores. A nossa vida, sem sombra de dúvida, vai ser envolta de muitas lutas, de muitas dificuldades, em que a gente vai se ver, querendo ou não, numa fraqueza tremenda, sem medida. Mas nós podemos confiar em Deus. Nós podemos ter vitória em Deus. Mesmo que essas fraquezas continuem na nossa vida, nós podemos ter a paz que precisamos. E essa paz só Deus nos dá. E mais do que isso, mesmo na fraqueza, mesmo na dificuldade, nós iremos louvar, nós iremos engrandecer, nós iremos clamar, nós iremos declarar que o nome de Jesus Cristo é poderoso, é santo, que Ele é Salvador, que Ele é Senhor. Mesmo na dificuldade, nós iremos testemunhar que Deus tem sido bom para nós, que a sua graça basta para a nossa vida e basta para todo aquele que crê que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador de sua vida. Vamos orar para nós encerrarmos? Senhor, nós agradecemos, louvamos o Teu nome, agradecemos porque diante de qualquer dificuldade que eu tenho e fraqueza e das pessoas que estão ouvindo neste momento, o Senhor pode nos confortar, nos consolar, trazendo ao Pai a clareza do Teu poder, da Tua graça que nos basta, mesmo se continuarmos, ó Deus, passando por tantos problemas e por tantas tribulações. Em nome do Senhor Jesus, que essa palavra possa se tornar real para todas as pessoas que estão ouvindo, ó Pai, para a nossa querida igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar mais uma vez você a ler o livro, acompanhar essa série de escola bíblica dominical, porque muito ainda temos para falar, pelo menos nos próximos 3 domingos, sobre esse assunto. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, mesmo em meio às grandes fraquezas que passamos na nossa vida. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus.